Graça e paz, irmãos, bom dia. Espero que todos estejam na santa paz de Deus. Amados, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me revelou, né? Eu estava em oração e Deus trouxe para mim essa palavra para que eu pudesse estar ministrando no coração dos irmãos. Essa palavra está em Provérbios, amados, né? No capítulo 22, no verso 6. E ela diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino. Isso é um mandamento. Instrui. Quer dizer, age. Né? Instruir, amados. Ela é uma palavra que ela conota uma ação, né, de ensinamento. Você tem que estar sempre ensinando, sempre falando, e muitas vezes até repetidamente. Jesus, muitas vezes, ele falava de novo o que ele já tinha falado, porque sabia que era necessário que os discípulos compreendessem a importância de se aprender, né, da parte de Deus, aqueles ensinamentos. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que ela é desafiante. É desafiante porque ela confronta, né, às vezes o conhecimento que nós já adquirimos ao longo de uma vida. E eu falo aqui, no meu coração, eu entendo que quando Deus fala instrui o menino, em algumas versões instrui a criança, né, ensina a criança, não é apenas, amados, as pessoas de pouca idade, mas aqueles que não se deixaram instruir, que não buscaram o aprendizado, que não pagaram alto preço, porque nós pagamos alto preço quando queremos receber autoridade em alguma área da nossa vida, da nossa vida. Então, nós temos que estudar muito, dedicarmos, às vezes, anos no estudo, para lá no fim nós recebermos um diploma, né? E nós podemos estar capacitados, autorizados dentro daquela função que nós desejamos exercer. Então, amados, a instrução, ela é preciosa. E Deus, através do rei Salomão, ele deu muitas instruções. Salomão era um homem muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele e ele deixou escrito para nós várias palavras, né, que nos orienta, que nos traz orientação. E a sabedoria, ela significa assim, olha, habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus. Então, foi isso que Salomão deixou para nós. Ensinos, instruções para que nós tivéssemos um julgamento justo, né? E pudéssemos agir conforme as orientações que Deus nos dava através dos seus ensinos. Os ensinos de Deus são verdade. Eles nos abrem os olhos para que nós possamos enxergar, discernir o que não conseguiríamos enxergar e discernir se não tivéssemos a orientação dele. Então, essa orientação, essa sabedoria, ela está disponível a qualquer um, né? Qualquer pessoa que deseja se instruir, buscar e alcançar sabedoria, ela está disponível para nós, mas o preço é alto. Continua necessitando que nós tenhamos e façamos esforço, nós tenhamos vontade de buscar. São como se fossem tesouros escondidos que nós tivéssemos que garimpar, que nós tivéssemos de buscar, escavar até encontrar a pedra preciosa.
Então, amados, ela tem origem em Deus, né? E não nas pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas buscando outras pessoas para alcançarem sabedoria ou terem alguma coisa, mas a verdadeira sabedoria nós recebemos quando buscamos de Deus em oração, buscamos de Deus meditando na sua palavra, buscamos de Deus quando nós até mesmo jejuamos para alcançarmos do Senhor, né, uma instrução revelada por Ele acerca do assunto ou daquilo que nós necessitamos, até mesmo para a nossa própria vida, necessidades. Nós temos que ser diligentes, preparados. A sabedoria e a justiça, elas andam juntos. Tem um ditado que diz, é bom ser sábio, né? E é sábio ser bom. A sabedoria o tempo todo, ela está contrapondo. O livro de Provérbios é um livro da sabedoria e o tempo todo ele está contrapondo duas linhas de pensamentos, né? Dois caminhos. E a sabedoria, ela vem para te dar discernimento, aquilo que você deve escolher e seguir. Então, nós temos que atentar, antes de qualquer decisão, buscar a sabedoria, a orientação e depois segui-la, né? Por quê? Porque se nós não temos a sabedoria, nós decidimos em buscar um caminho que o Senhor não está dando, virá consequências para os nossos atos. Assim como nós vemos muitas vezes homens maus sofrendo consequências dos seus atos maus, né? E muitas vezes nós vemos homens bons sofrendo, mas lá na frente nós vemos a diferença daqueles que escolheram o bem e rejeitaram o mal. Então nós devemos confiar sempre, sempre, e não ser ingênuo. Nós precisamos deixar de ser tolo muitas vezes, deixar de sermos preguiçosos diante de buscar o caminho para nós seguirmos, né? E buscar nesse caminho a verdade que nós precisamos para iluminar os nossos pés, para nos colocar diante de escolhas. E nós fazemos boas escolhas para nós. Nós devemos deixar de ser ignorante, amados. A ignorância, elas são trevas. Então, quando nós não conhecemos, a nossa mente não consegue avaliar, nossa mente não consegue achar solução. Então, nós precisamos buscar orientações em tudo. E muitas vezes, amado, nós temos dentro de nós um sentimento de orgulho, né? E nós permanecemos na posição errada por orgulho, porque nós não queremos reconhecer que nós fizemos escolhas erradas, que nós seguimos um caminho errado, que nós fomos independentes de uma orientação divina, né? E fomos libertinos. E o pecado nunca pode nem deve ser admirado ou seguido por qualquer um de nós, porque o pecado ele traz consequências, ele traz morte espiritual. E quando nós estamos nessa situação, nós estamos apartados de Deus e da sua luz. Jesus disse, quem me segue terá a luz da vida, né? E não andará em trevas. Então nós precisamos seguir as orientações que Ele nos traz, através dos seus santos profetas, através daqueles que eles escolheram, através da sua palavra, através do seu Filho, o seu Filho amado, que veio e pagou um alto preço por amor a nós. Então, nele nós podemos confiar totalmente. Ninguém jamais morreria, amados, para nos dar e trazer uma libertação, uma salvação. Mas Jesus, ele veio, a Bíblia diz, por amor, né? Ele não teve interesses, ele teve amor, simplesmente, né? Então,
ao longo do livro de Provérbios, nós vemos antiteses ali, né? São pensamentos que se opõem, figuras que se opõem, andam em sentido contrário, para que nós pudéssemos analisar o fim das escolhas de um lado e do outro, para nós pudermos discernir se eu seguir esse caminho, aonde eu será levado. Qual é o fim para a minha alma, que é eterna, né? Se eu decidir esse outro caminho, que fim terei? Né? Qual é as probabilidades de eu ser uma pessoa abençoada, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa frutífera nessa terra? Em tudo, amados, nós devemos buscar, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela contrapõe a loucura, né? Quer dizer, o homem sábio, ele é sábio porque ele discerne e segue a luz, ele segue o bem. Seus passos são passos de um homem bom. Mas o louco, amado, ele sai precipitadamente fazendo obras e maldade ao seu próximo semelhante, sem calcular o prejuízo para si mesmo e para aqueles que estão em sua volta. Então, nós devemos saber escolher entre a justiça e a impiedade, entre o bem e o mal, né? Nós precisamos ter esse discernimento. Por quê? Porque ele pode nos trazer vida ou morte através das nossas escolhas. Então, nós precisamos escolher para nós o bem, porque quando escolhemos bem, a bênção do Senhor está sobre nós. Nós podemos esperar prosperidade da parte de Deus para a nossa vida e não pobreza e nem miséria, né? Por quê? Porque a pobreza e a miséria, também fala em Provérbios, pobreza e miséria caminham juntos. Quer dizer, aquele que é preguiçoso em buscar, em aprender, em se instruir para poder crescer, avançar, deixar de ser menino, então ele alcança prosperidade, porque um dia vai brilhando, né? Cada vez mais, até vir o sol perfeito, o sol do meio-dia para nós. E tudo estará na luz. Então, nós temos que discernir entre o santo e o profano, entre aquilo que é passageiro, né, daquilo que é eterno. Porque, amados, se nós escolhemos e pendemos mais para aquilo que é passageiro, o que será de nós quando nós deixarmos esse mundo e não levarmos nada daquilo porque lutamos aqui, pelas escolhas passageiras que fizemos? Nós vamos ser miseráveis do outro lado. Então, nós temos que ser sábios para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas, para que sejamos ricos diante de Deus, né? E não miseráveis. Então, amados, nós temos que seguir o Senhor, porque o Senhor é o caminho, e nele nós temos encontro com as verdades. Tipo assim, nele, seguindo a Jesus, o Senhor Jesus, ele coloca diante de nós pontos que fazem oposições aos pensamentos humanos que temos, para nos ensinar, para nos avisar, para nos trazer abertura dos nossos olhos, e nós possamos passar a enxergar, e na luz nós possamos andar melhor e não tropeçar. Então, Jesus, por amor, também ensinou. Jesus, também por amor, ele nos instruiu a reconhecermos aquilo que é falsidade, aquilo que é mentira, aquilo que não tem peso diante de uma eternidade. Então, nós temos, amados, que agir, né, para alcançarmos do Senhor o caminho que Ele quer para nós. E agir, irmãos, é uma ação diligente. Quando fala ensina, né, é um verbo presente, né? Ensina, instrui, quer dizer, algo que nós devemos estar
com disposição em nosso coração, permanentemente, fielmente, seguindo a instrução em qualquer situação da nossa vida e deixarmos a preguiça de lado. Eu tenho direito ao lazer? Sim, mas mesmo no seu lazer, mesmo quando você está descansando, você pode estar meditando o quanto que Deus é bom, o quanto que o Senhor já fez na sua vida, o quanto que o Senhor já te livrou de laços, né? E retirou você de charcos de lodo, e tirou você de uma condenação, e tirou você das mãos, das garras do inimigo, né? De Satanás. O Senhor te deu prudência muitas vezes, te livrou de acidentes. Então, amados, mesmo quando nós estamos descansando, nós podemos estar instruindo a nossa alma. Como é bom servir a Deus, como é bom seguir a palavra de Deus, como é bom buscar a instrução, como é bom estar reunidos para ouvir os conselhos santos da palavra, como é bom confiar e saber que Deus é aquele que está sempre fazendo nossa defesa, porque Ele conhece a nossa miséria, a nossa humanidade caída, Ele veio para agir sobre as nossas vidas e nos livrar do mal, né? E nos dar libertações, e nos tirar das cadeias, e nos tirar da acusação, da mão do inimigo. Então, o Senhor, Ele fala sobre nós termos essa prudência, a viver na santa paz de Deus, quer dizer, com pensamentos de paz, paz para com o nosso próximo, bem para com o nosso próximo, não só para nós mesmos. Como? Porque o nosso coração, ele leva nós a agirmos de acordo com aquilo que está dentro dele. Então, se nosso coração está cheio de meninice, nós vamos ter em nós uma carne aflorada, né? Entre as crianças, nós vemos muitos situações, elas são precipitadas em agir, em falar, né? Em acusar seu coleguinha, em desprezar, em competir um com o outro, ter inveja. E nós vemos que não é só as criancinhas, mas adultos também têm esse comportamento de menino, né? Às vezes está muito tempo já na casa do Senhor, mas ainda é invejoso, ainda é contencioso, ainda fala mal do seu irmão, ainda quer julgar o seu irmão, ainda quer se achar melhor do que seu próximo, semelhante. Amados, nós não somos mais do que ninguém. Todos nós estamos na escola do Senhor para aprender. E aprender do Senhor é aprender daquele que é justo, daquele que é manso, né? Daquele que é humilde. Aprender de Deus, amados, é diferente de quando aprendemos de homem, né? Assim, como num período intenso de estudo, nós temos que ter paciência e saber que quando nós estamos decididos a andar com Cristo, os resultados não vêm assim abruptamente de um dia para o outro. Não, amados. Deus, Ele vai nos trazendo um crescimento, a maturidade, através dos seus ensinamentos, através das suas instruções e através das experiências que nós passamos, que Ele permite nós passarmos, para nós podermos ter em nós, expresso em nossa alma, a experiência sobre aquele ensinamento que Ele está dando. Então, nós precisamos, amados, exercer a escolha, né? A escolha o tempo todo. Ser perseverantes, ser pacientes, estarmos ali, né? Dia e noite, a palavra fala, meditando no caminho do Senhor. Então, para permanecer nessa palavra, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Amados, nós queremos deixar para os irmãos o Salmo primeiro, para os irmãos meditar. Medita nesse Salmo. Medita
Fale ele para a sua alma, pacientemente, procure deixar a sua alma em paz, na presença de Deus, sem qualquer interferência. Fale para dentro de você, para a sua alma, né? O quanto é bom nós andarmos no caminho do Senhor, né? Ouvir os seus conselhos e as consequências se nós obedecermos e ouvirmos aquilo que a palavra nos ensina e termos a decisão, a escolha certa de andarmos alinhados com o Espírito Santo. Então, amados, essa é a mensagem, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã. Eu continuo orando a todos que fazem parte do nosso grupo. Quero e desejo a todos que tenham um excelente dia, uma excelente semana, que sejam prósperos, sejam sábios, que meditem nessa porção das Escrituras, que veio do Senhor para nós, que nós possamos estar decididos a crescer, decididos a amadurecer, decididos a aprender de Deus, né? Como Deus precisa ser conhecido. Isso trará para nós sabedoria, trará para nós discernimento, trará para nós, amados, a capacitação de termos e fazermos boas escolhas na nossa vida. Então, essa é a porção que eu deixo para os irmãos nessa manhã, pedindo também aos irmãos que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam, para que todas as vezes que eu lançar algum vídeo, algum ensinamento, alguma mensagem, os irmãos possam ouvir e também compartilhar com outras pessoas. Esse trabalho, amados, é um trabalho de evangelismo. Então, nós devemos fazê-lo propagar, prosperar em todos os caminhos da nossa vida. Isso significa que nós devemos espalhar para todos aqueles que nós conhecemos e seremos abençoados por isso. O Senhor, Ele está com os olhos dele sobre a terra, né, buscando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram, adoram em espírito e na verdade. Então, a palavra da verdade precisa ser propagada a todos. Amém, amados? Fiquem com Deus, Deus abençoe e que estejam diante do Senhor durante a semana toda, todos os dias, de dia e de noite. Amém?